Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasra Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Paramhamsa Parivrajacacharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupada Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, o último verso 19, no comentário de Shila Gurudeva. Bom, nós paramos então no ponto em que Gurudeva estava descrevendo como Satyabhama, que é uma expansão de Radharani em Dwaraka, ela aparece numa manifestação que Krishna criou chamada Nava Vrindavana em Dwaraka, que seria uma manifestação da própria Vrindavana em Dwaraka, e ali ela se manifesta que Krishna fica muito encantado com ela e assim acaba se casando com ela. Muito bem. Então agora Shila Gurudeva ele vai perguntar: quem é aquela adolescente que viajou pelos raios do sol até Nava Vrindavana em Dwaraka? E quem foi para Kurukshetra se encontrar com Krishna lá? Esse é um ponto muito importante. A explicação é que existem 3 aspectos de Srimati Radhika. Um deles é a forma completa dela, como filha de Vrishabhanu Maharaj e Kirtida Devi, mais conhecida como Vrishabhanandini Srimati Radhika. Assim como Sri Nandanandana, o filho de Nanda Maharaj, que é a causa ou a origem de todas as suas expansões, assim também Srimati Radhika, a filha de Vrishabhanu Maharaj e Kirtida Devi, é a origem de todas as suas expansões femininas. Nem Vrishabhanandini, nem Krishna deixam Vrindavana. Ou seja, no caso aqui, Brajendra Nandana chama Sundara Shri Krishna. Eles não deixam Vrindavana. Eles são o aspecto primordial, tá, dessas duas personalidades. Ela pode até pensar que Krishna foi para algum outro lugar por um curto período de tempo e ela pode sentir saudade dele, mas
ela nunca pensa que ele foi embora permanentemente. Existem diferentes tipos de separação que ocorrem antes, né, de 4 principais tipos de encontros, chamados Sankshipta, Sankirna, Sampana e Samriddhimam. Esses são os 4 tipos de encontros que podem haver entre Radha e Krishna. Sankshipta, Sankirna, Sampana e Samriddhimam. Existe uma pequena separação durante o dia, durante a parte do dia, né, a parte, vamos dizer, a parte ensolarada do dia, quando Krishna vai pastorear as suas vacas. Às vezes, o humor de ira de ciúme e ira transcendental de Srimati Radhika, ele pode surgir entre Radha e Krishna como se fosse um grande muro. Isso é um tipo de separação porque eles não podem falar ou interagir, né, mesmo que eles estejam juntos. Tá? Então, quando Radharani está em Man, ela simplesmente não quer se encontrar com Krishna, não quer ver Krishna. Isso faz com que os dois não possam interagir. Sudura Pravasa acontece quando eles estão separados por muitos anos. Assim quando Krishna deixa Vrindavana e vai para Mathura e Dwarka. Quando eles se encontram após essa longa separação, eles se sentem extremamente felizes. Em Vrindavana, Shri Radha e Krishna, eles geralmente não pensam ou sentem que a separação deles vai durar por muito tempo. O humor de Srimati Radhika é o seguinte, abre aspas, eu estou aqui no Suryakunda e Krishna está vindo do Kusuma Sarovara. Nós iremos esperar por ele. Ou, quando ela está em Man. Vrishabhanandini Radhika, ela não pensa. Krishna foi para Mathura e para Dwarka. Ela simplesmente abraça as árvores tamal, falando e rindo com elas, pensando, Krishna está aqui. E ela se decora e age como se ele estivesse de fato presente. Dessa maneira, ela vive em Vrindavana e nunca vai para parte alguma. Existem 2 manifestações dessa forma completa e original de Radhika, como a filha de Vrishabhanu Maharaj e de Kirtida Devi. Uma manifestação é chamada Samyogini Radha, aquela que tem o humor de encontro com Krishna em Kurukshetra. E o outro é Vyogini Radha, que está imersa num espírito de separação. Samyogini Radha, ela tem um humor relativamente submisso, né, Dakshina, enquanto que Vyogini Radha, ela tem um humor de contrariedade, né, Bhamya Bhava, proeminente. É a Samyogini Radha que vai para Kurukshetra se encontrar com Krishna lá. E Vyogini Radha, ela vai para o Surya, ela vai para Surya Loka. Ela vai para a morada do Senhor Surya. Tudo isso que eu expliquei aqui sobre esses 3 aspectos de Srimati Radhika devem ser lembrados quando nós ouvimos, lemos ou nos lembramos de algum passatempo entre Radha e Krishna. Somente assim é possível entender esses passatempos. Então, aqui Srila Gurudeva, ele esclarece um ponto que pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimos devotos sabem,
que na verdade não é o mesmo Krishna que faz tudo, não é a mesma Radharani que faz tudo. Existem aí 3 aspectos fundamentais entre os dois. Eu vou repetir só para ficar bem claro para quem está ouvindo. O aspecto original de Krishna chama-se Vrajendra Nandana Shama Sundara. Ele nunca deixa Vrindavana. O aspecto original de Radharani é Vrishabhan Nandini Srimati Radhika, que também nunca deixa Vrindavana. O aspecto chamado Samyogi Krishna é aquele que está em Kurukshetra. Aquele Krishna que se encontrou com Samyogini Radha em Kurukshetra, pela ocasião do eclipse solar. Após 100 anos de separação entre os dois, eles finalmente se encontram. Eles não são mais os originais de Vrindavana, eles são expansões, porque Radha e Krishna jamais deixam Vrindavana. Radha e Krishna original jamais saem de Vrindavana. Então, aliás, o único local para onde Radharani vai fora de Vrindavana é Kurukshetra. E o terceiro aspecto de Krishna é o Vyogi Krishna, que está em Dwaraka sentindo saudades de Srimati Radhika, e Vyogini Radha, que está no Udavakyari, em Nandagaon, né, que é parte de Vrindavana, sentindo também saudades de Krishna, esperando que ele retorne a Vrindavana. Tá bom? Então vamos voltar aqui à leitura. Vrishabhana Nandini Radhika e suas Sakis, elas falam este verso começando com Yate Sujata Charanam. Embora este verso possa ser interpretado como Dakshina Bhava de Chandravali e suas Sakis, ele também pode ser compreendido como sendo extremamente no humor de contrariedade de Srimati Radhika. Krishna diz para as Gopis: por que vocês querem manter o meu pé sobre os seus corações? E elas respondem: nós sabemos que você ficará satisfeito se nós fizermos isso. Então, existem muitas coisas que não podem ser ditas aqui, né? Então, você poderá vir a saber desses significados mais ocultos através do seu cantar e do humor de devoção pura que você cultive. Os desejos das gopis não são compreendidos pela inteligência material, mas sim por uma experiência de autorrealização. E as gopis continuam: nós queríamos executar muitas austeridades para satisfazer Brahma, né? Mas a natureza dele não é como a nossa. Ambos, você e ele, querem nos fazer sofrer. Suponhamos que nós façamos austeridades para satisfazê-lo, no caso, o Senhor Brahma, e imploremos a ele para fazer o nosso coração mais macio. Acreditamos que ele possa até conseguir fazer isso, mas você, Krishna, não ficará nem um pouco satisfeito. Quando você coloca os seus pés sobre os nossos corações, 2 coisas acontecem. Primeiro, nós ficamos felizes porque você está feliz. E segundo, nós ficamos tristes porque os nossos seios são muito duros. Ainda assim, quando nós vemos você um pouco satisfeito, nós ficamos também felizes. E todos os nossos sofrimentos desaparecem. Então, este é um sintoma de Mahabhava. No estágio de Mahabhava, existem 3 momentos, né? No estágio de Mahabhava, existem momentos quando, mesmo
embora Krishna estivesse satisfeito, as gopis elas ficavam muito tristes, pensando que ele não está satisfeito. Às vezes, quando Radha e Krishna estão juntos, o amor que eles têm um pelo outro chega a alturas extremas e que eles acabam se esquecendo que eles estão juntos. Em outros momentos, nesses momentos, eles ambos mergulham em profunda tristeza, sentindo saudade um do outro. Peguemos aqui o exemplo de Radha e Krishna no Prema Sarovara. Eles estavam sentados, muito felizes, um do lado do outro, quando veio um abelhão e ele tentou voar próximo da face de lótus de Radharani, como se ele estivesse confundindo a face dela com um grande lótus. Radhika ficou com muito medo. Então Madhumangala, ele rapidamente expulsou aquele abelhão para bem longe usando de uma varinha. E quando ele retornou, ele veio gritando: Madhusudana jamais retornará. Eu o expulsei para bem longe e ele jamais retornará. Em sânscrito, a palavra abelhão significa Madhusudana. E era a isso que Madhumangala se referia, né, ao abelhão. No entanto, Srimati Radhika pensou que ele estava falando de Krishna, que também é conhecido como Madhusudana. Madhusudana é aquele que bebe o mel, Madhu é mel. Mesmo que ela estivesse ali sentada ao lado de Krishna, ela começou a chorar e de repente desmaiou. Radha e todas as outras gopis estão cantando o Gopi Gita em Mahabhava. Nenhuma delas está abaixo do estágio de Mahabhava. Agora elas estão chorando, né, e dizem: quando Brahma construiu os nossos corpos, ele escreveu apenas miséria em nossas testas. Nós até mesmo consideramos fazer austeridades para satisfazê-lo, para que os nossos corações ficassem um pouco mais macios. Embora nós compreendêssemos que você, no caso Krishna, não ficará satisfeito se os nossos corações fossem macios. Ao mesmo tempo, nós ficaríamos infelizes se eles fossem dessa maneira, né? Ou seja, duros. Nós não estamos certas, né? E estamos também um pouco confusas sobre o que fazer e o que não fazer. Se nós sabemos que os seus pés de lótus estão felizes, então a doença do nosso coração irá embora, né? Ou ficará curada. Então, por favor, venha imediatamente, não demore. A palavra dhir, neste verso 19, significa discriminação ou inteligência. As gopis dizem para Krishna: a nossa discriminação às vezes vai embora, né? Ou seja, às vezes nós perdemos a nossa capacidade, né, de bom senso. Deveriam os nossos corações ficarem duros ou macios? Quando você caminha por Vrindavana, nós pensamos se você está sofrendo ou não. Às vezes nos parece que você sente prazer quando os seus pés caminham sobre o chão da floresta. E às vezes nós tememos que isso seja muito dolorido para você. Nossa inteligência
a nossa inteligência está presa, né, entre esses dois opostos, entre esses dois, vamos dizer assim, essas duas situações, né, opostas. Nós apenas sabemos que você nos dá muito sofrimento, tanto no encontro quanto na separação. Na nossa explicação do verso número 5, eu expliquei uma razão, né, das golpes sentirem dor no encontro com Krishna. Naquele momento, elas dizem: quando você vai para a floresta de Vrindavana pastorear as vacas, 1 segundo, né, ou até mesmo uma parte mínima de 1 segundo, parece um milênio para nós. Assim, quando você retorna, nós ficamos muito felizes e pensamos: ó Krishna, você retornou. Ainda assim, nós podemos apenas olhar para você por um momento. Por quê? Porque as nossas pálpebras, dadas pelo Senhor Brahma, caem sobre os nossos olhos quando nós piscamos, interrompendo assim a visão que temos de você. Às vezes, nossos olhos não piscam por um momento, mas então lágrimas escorrem. Novamente não podemos vê-lo. Dessa maneira, estar com você se torna mais dolorido do que não estar com você. E a nossa infelicidade só aumenta. Portanto, você nos dá sofrimento tanto no encontro quanto na separação. Então percebam que quando as golpes, né, elas estão expressando os sentimentos dela em relação a Krishna, é uma coisa tão intensa que parece uma espécie de loucura. E é uma loucura transcendental, chamada de Divyamada. Então você vê no mundo material, né, pessoas que são, vamos supor, muito, como se diz, apegadas a outras, né, enfim, e ficam ali controlando a vida do outro, né, a cada segundo, né, enfim, são pessoas que estão num estado mental, né, doentio, né, tem um ciúme que chega a ser até muitas vezes fatal, né, enfim, tem aquela obsessão pela presença do outro, pelas coisas do outro, e você pode, claro que aqui no mundo material tudo isso é sempre algo negativo, né? Lá na relação transcendental das golpes com Krishna, tudo isso é muito positivo, tá? Mas o fato é que para elas, elas querem tanto estar com Krishna e ter ele e fazê-lo feliz o tempo todo, mas como isso é impossível, elas acabam sofrendo o tempo todo, mesmo no encontro quanto na separação. Porque elas não conseguem satisfazer o desejo, vamos dizer assim, infinito que elas têm de sempre estar satisfazendo ele. Elas não pensam em outra coisa. Né? Elas não pensam em outra coisa. Mas, então por isso elas reclamam das pálpebras, elas reclamam das lágrimas que escorrem. Ao mesmo tempo que elas estão reclamando que essas lágrimas escorrem devido ao sofrimento que Krishna traz para elas, essas lágrimas também impedem elas de ver Krishna, porque elas não querem parar de ver Krishna, mesmo que estejam sofrendo por causa dele. E aí vem mais sofrimento, porque além de estar sofrendo, elas não podem vê-lo. E tudo isso por 1 segundo, poucos segundos. Então, o nível que elas têm de intensidade dos sentimentos, nesse mundo material nós chamaríamos de loucura, de, enfim, psicopatia, obsessão, né? Mas lá nós estamos falando de um nível de amor, né, transcendental, tá certo? Vamos então dar sequência aqui.
Então as gopis continuam dizendo: nós somos dependentes, nós não somos livres. Nós não podemos nos encontrar com você porque estamos sob o controle dos nossos maridos, dos nossos sogros, sogras, parentes, né, e outras pessoas. Mas você é muito livre. Por que então você deveria sofrer? Por que você vai para a floresta onde há pedras afiadas, né, que podem te causar algum sofrimento? Os seus pés não foram feitos para caminhar na floresta. Então agora percebam que as gopis elas tocam num ponto muito sensível, que é o fato de Krishna ele não sofrer tanto quanto elas. Isso é uma verdade. Ele não sofre tanto quanto elas. Por quê? Porque ele tem uma série de outros associados, elementos que podem aliviar, né, essa dor que ele sente. Tá? Alivia, mas não elimina. Tá? Por quê? Porque Krishna ele não é unidirecionado, ele divide o amor dele, a atenção dele com vários associados. Já os associados, eles são todos unidirecionados a Krishna, então só Krishna pode satisfazê-los. Mas no caso de Krishna não, você tem vários associados que podem satisfazê-lo. Tá certo? Então, ouvindo isso, as gopis dizem: pode ser verdade que nós não temos nada para fazer com as suas ações, mas como você pode dizer que você não sente dor caminhando ali, né, enquanto caminha na floresta? De fato você sente, nós sabemos disso. Nós achamos que você é muito cruel, né, e impiedoso, né, com todas as partes do seu corpo, assim como você é cruel conosco. É a sua natureza promover a dor, né, a si mesmo e aos outros. Você dá a dor, você causa dor a todo mundo. Na nossa opinião, né, você pensa da seguinte maneira, abre aspas: minha natureza é dar sofrimento aos outros, e quando eu vejo a miséria alheia, eu fico muito feliz. No entanto, se eu der sofrimento, se eu causar sofrimento às gopis, eu terei que aceitar um pouco de dor, né? Eu mesmo. Então é isso que as gopis acham que Krishna pensa, né? Então as gopis continuam: você então irresponsavelmente, né, causa dor a si mesmo, assim como você também causa dor a nós, gopis. Essa é a razão pela qual você caminha pela floresta, né, e sofre, né, injúrias nos seus pés. Brahmatidhir bhava ayusham. Agora vamos analisar o outro verso. Acabou a análise daquele verso. Agora vamos para a segunda linha do 19º verso, que é Brahmatidhir bhava ayusham. As gopis, elas proferem a palavra Brahma, que significa confusão sobre diferentes possibilidades. Aqui, Brahma deve ser entendido como B-H-R-A-M-A, tá bom? É diferente da palavra Brahma, que é B-R-A-H-M-A, que significa Deus, que significa o aspecto impessoal, né, de Deus. Essa palavra Brahm, tá? B-H-R-A-M-A, significa ilusão. A pronúncia é diferente. Brahm. Tá? Por quê? Porque você tem o BH que vai tornar o som mais gutural,
né, Brahm, enquanto que o outro é simplesmente Brahma. Tá certo? Muito bem. Então as gopis estão utilizando da palavra Brahma, que significa confusão, né, sobre muitas diferentes possibilidades, né, ou ilusão. Considerando essas possibilidades, elas dizem para Krishna: você sente dor, mas a sua dor é secundária para você. É necessário para você sentir alguma dor, porque então, porque assim você pode causar dor a nós. Seu coração é tão cruel que você sente prazer, né, causando angústia aos outros. E é por isso que você está aceitando, né, deliberadamente o seu próprio sofrimento. Então as gopis estão dizendo que Krishna, ele se submete a situações que causam sofrimento a ele, para ele ver o sofrimento dos outros ao vê-lo sofrer. Certo? E as gopis continuam. A segunda possibilidade é que, ao ver a nossa dor e nosso sofrimento, você sente um prazer abundante, que a sua própria dor passa a se tornar um prazer. Suponhamos que alguém ganhe, né, um grande montante de dinheiro e compre um prédio inteiro. E então ele receberá um documento, né, a escritura daquele imóvel, que lhe dará o quê? A propriedade, ele passará a ser o proprietário legal daquele imóvel. Sendo ele então o novo dono, ele pensa alegremente: que prédio palaciano eu tenho, né? Ele é um homem alto, né? E ao abrir a porta com a chave, ele bate com a sua cabeça, né, no topo da porta, né, na moldura da porta, enquanto ele entra. E aí ele se machuca. Então, uma pessoa que está acompanhando ele pergunta: você se machucou? E ele diz: não foi nada. No meio daquela felicidade que ele estava sentindo por receber, né, por ganhar aquela propriedade, aquele prédio, aquele imóvel muito bom, né, ele simplesmente nem se dá conta daquela dor de bater com a cabeça na porta. Da mesma forma, as gopis dizem para Krishna: você fica tão feliz quando você nos causa dor, né? E na sua felicidade você pensa que qualquer dor que você sinta é muito boa também. Tá? Entenderam? Então, as gopis fazem aqui uma pequena comparação, dizendo que a felicidade que Krishna sente é tamanha ao ver as gopis sofrendo, que aquele sofrimento, aquela pequena dor que ele tem, né, que ele se submete ali, passa a se tornar também irrelevante. Certa vez, quando Krishna se encontrou com Srimati Radhika e com todas as outras gopis associadas a ela, companheiras dela, ele pegou uma das manjares à força pela mão e puxou ela na direção dele enquanto tentava abraçá-la. Aquela manjari começou a chorar, né, e pediu ajuda a Srimati Radhika. Ela disse: ó Swamini, Swamini-ji, me salve, me salve. E Srimati Radhika correu na direção de Krishna
e torceu a mão dele. Agora livre, a Manjari correu para trás de Srimati Radhika, né, com a respiração ofegante. Krishna novamente tentou agarrá-la e novamente Srimati Radhika torceu a mão dele. Dessa vez Krishna sentiu dor, mas aquela dor foi tão prazerosa para ele que foi tão prazerosa para ele mais do que qualquer outra coisa. Muito feliz, Krishna pensou: eu estava esperando por isso há muito tempo, esperando por Srimati Radhika, né, pegar na minha mão. Então ele arma essa situação para que Srimati Radhika possa vir e segurar na mão dele. Agora vamos à terceira possibilidade. A terceira possibilidade, considerada pelas gopis, pode ser entendida da seguinte maneira. No Nitivakya está dito: Samsargaya dosha guna bhavanti. Isso significa que uma pessoa que é dotada de boas e más qualidades, que uma pessoa irá transmitir boas e más qualidades para quem quer que entre em contato com ela. Isso é o quê? Uma questão de associação. Tá? Ela vai assimilar, eu traduzi errado. Ela vai assimilar qualidades boas ou más das pessoas que entrarem em contato com ela. Então esse é o poder da associação. Existe uma história também sobre isso. Um caçador que trabalha com armadilhas, ele costumava ir para a floresta, pegar papagaios e outros pássaros para vender. Um dia, ele pegou 2 papagaios bebês, os levou para uma cidade e os vendeu para 2 diferentes famílias. Depois de certo tempo, alguém foi visitar a casa onde estava um dos papagaios. E o papagaio simplesmente falou de maneira muito doce para aquele visitante, dizendo: seja bem-vindo, entre. E logo em sequência ele disse: Rama Krishna, Rama Krishna. Aquela pessoa então visitou a casa do dono do outro papagaio, que disse da seguinte maneira: como você está? Vá embora. Quem é você? Quem é você? Vá embora daqui, seu patife, seu estúpido, pessoa mau caráter. Então, cada um desses pássaros começou a imitar o comportamento das pessoas que estavam ao redor deles. Assim, através da associação, uma pessoa se torna gentil e, por outro tipo de associação, ela se torna uma pessoa rude. Aplicando esse aforismo, as gopis dizem: primeiro, o seu coração, ou antes, o seu coração era muito macio, mais macio do que um lótus. E, consequentemente, os seus pés de lótus também eram macios, como o seu coração. Mas, porque os seus pés se associaram mas os seus pés se associaram com os nossos seios. Ou seja, Krishna tocou com os pés dele nos seios das gopis. Agora, então, os pés dele ficaram o quê? Muito duros. E o seu coração, por associação com os pés, automaticamente também ficaram também ficou duro, perdão. E como resultado, nem o seu coração, nem os seus pés sentem qualquer tipo de dor.
quando você está caminhando na floresta. Os seus pés são calejados, né? E, da mesma forma, o seu coração também ficou calejado. Então, agora as gopis oferecem uma quarta possibilidade, baseado no que a gente chama de samsargaya dosha guna bhavanti. Pela associação, alguém pode se tornar rude, né, ou gentil, duro ou macio. O que elas dizem? O seu coração é muito macio e, por associação com ele, seus pés também ficaram macios. Pelo toque dos seus pés macios, todas as pedras afiadas e tudo mais que pode causar dor aos seus pés também se tornou macio. E é por essa razão que você não sente nenhuma dor quando você caminha pela floresta. Bom, isso então nos traz, né, um outro ponto. Né, o que? As gopis estão dizendo: a terra te ama tanto que onde quer que você coloque os seus pés de lótus, ela estende a sua língua para que você possa pisar sobre ela. É por isso, talvez, que você não sinta nenhuma dor ao caminhar por Vrindavana. Ou talvez é pela seguinte razão: né? Você é um oceano de amor. E quando você observa o nosso sofrimento, né, os nossos sentimentos de separação por você, de saudade por você, você também sente por nós. Nós ficamos loucas, você fica louco e muito confuso. E assim você também deixa de sentir dor. Radharani está aqui se lembrando de algumas experiências que ela teve com Krishna. Certa vez, ela foi para um local muito alto, sobre a colina de Govardhana, para observar Krishna, que estava de pé no pé da montanha. Mesmo que a pedra sobre a qual ela estava de pé estava queimando, né, porque estava, enfim, um dia ensolarado, né, ela não sentiu, né, os seus pés queimarem. Ela sentiu como se estivesse de pé sobre uma pedra fria e sob talvez a sombra de uma árvore, né, ou estivesse de pé sobre um rio. E ela ficou ali de pé, sem piscar, sentindo tanta felicidade que os pelos de seu corpo levantaram e lágrimas correram de seus olhos. Lembrando da sua própria experiência, ela agora diz: você ficou tão louco, né, por testemunhar o nosso prema, ou seja, a nossa dor de separação por você. E como resultado, você está sentindo muita saudade. E é por isso que agora você não sente nenhuma dor. Após considerar todos esses argumentos, as gopis finalmente concluem: existem muitas possibilidades para se explicar, né, como nós que nós não conseguimos definitivamente dizer por que você não sente dor quando você caminha pela floresta. Ou seja, elas ficaram ali vagando, devaneando em várias possibilidades e finalmente não chegaram a conclusão nenhuma. Então elas supõem que Krishna poderia dizer para elas: talvez vocês estão expressando os seus sofrimentos, mas eu não sinto, né, o seu sofrimento. Quando eu vejo a sua miséria, eu não sinto nenhuma miséria, eu sinto prazer. Ele talvez possa dizer para elas: vocês dizem
né, que sentem a minha dor, né? E que eu também sou a sua vida, mas ainda assim vocês ainda não morreram. Eu vejo que vocês estão andando, falando e passando os seus dias, né, muito bem. Ou seja, Krishna aqui diz para elas, olha, esse sofrimento, todo esse sofrimento que vocês dizem ter, não está de fato se manifestando na prática, ou seja, vocês não estão morrendo, né, da maneira como vocês de fato dizem estar. Vocês estão passando os seus dias muito bem, obrigado. Em resposta a isso, as gopis dizem, você é a nossa vida, e é pelo seu bem-estar que nós mantemos as nossas vidas em você. A razão pela qual nós não morremos é porque não morremos, né, por tanta angústia, é porque você é a nossa vida e o nosso ar vital. Porque você está sentindo prazer, nós não morremos. Você e Brahma, que são conhecidos, que é conhecido como Vidata, né? Ou seja, aquele que concede o destino, são dois amigos com a mesma natureza. Brahma nos criou para dar sofrimento, e a sua natureza é da mesma forma, né? Talvez Brahma esteja pensando, se as gopis morrerem, então o propósito pelo qual eu as criei, né? Ou seja, não se cumprirá, porque elas não foram feitas para isso. Mas, de acordo com as gopis, é por essa razão que Brahma colocou, então, o ar vital delas em Krishna. E assim elas continuam dizendo, você está muito feliz de ver a nossa agonia, e, portanto, nosso ar vital também está feliz em você. Então é por essa razão que nós não morremos ainda, né? Apesar de toda a nossa agonia. Mas agora você poderá ver que o nosso ar vital está saindo dos nossos corpos enquanto nós morremos. Então, se a vida das gopis depende de Krishna e Krishna está feliz, elas dizem para Krishna, nós só temos que estar felizes também, né? É por isso que a gente não morre, né? Muito bem. Então Krishna ele pergunta para elas, como vocês podem morrer se a sua vida ainda estão presente em vocês, suas vidas, né? E em resposta a essa pergunta, né, é que as gopis dizem, Bhava Ayusham Naha, você é a nossa vida. Agora nós morreremos, mas a nossa vida permanecerá em você, e você poderá viver alegremente por milhões de milênios. Nós estamos partindo. O Sri Vaishnava Toshani, de Srila Jiva Goswami, explica que o coração de Krishna derrete quando ele vê as gopis nessa condição. Ele não pode escapar. E ele pensa, as gopis certamente morrerão. E se elas morrerem, eu também morrerei. Eu devo ir até elas agora e satisfazê-las. As gopis agora, elas caem no chão inconscientes nesse momento. Esse é o momento pico, né? É o último verso, tá, do Gopi Gita, é o pico do sentimento delas, da angústia delas, e após todo esse diálogo interno que elas estão ali, na verdade, digerindo, né? e criando, elas simplesmente não aguentam mais e colapsam, e elas caem. E a cada momento Krishna aparece diante delas como se fosse uma alucinação. Quando elas abrem os seus olhos e veem Krishna, é como se a vida delas tivesse retornado aos seus corpos.
Então, o capítulo seguinte do Srimad Bhagavatam revela o que acontece na sequência. Tá? Então, aqui então termina a explicação de Srila Gurudeva sobre o verso 19. Então, termina o livro do Gopi Gita nesse verso. Tá? Mas para complementar o que aconteceu depois, que obviamente a história continua, nós então iremos para o capítulo 32, né, do 10º canto do Bhagavatam, e para poder, com mais 2 versos, finalizar então esse passatempo todo. Tá bom? Então a gente continua na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.